Neemias capítulo 2. Meu Deus, se fosse pedir confirmação, abri no texto. Meu Deus. Neemias capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Bom estarmos aqui. Amém, glória a Deus. Amém. Você achou aí? Se você não achou, a gente espera um pouquinho, para você procurar na tua Bíblia, para você anotar, escrever, rabiscar aí. Talvez anotar uma revelação e ter as tuas próprias revelações aí no texto e escrever. Pode riscar a Bíblia, tá? Não é pecado riscar a Bíblia, tá? Pode riscar bastante. Aí quando chegar final de dezembro, você troca de Bíblia, compra uma nova, tá? Guarda essa daí. Não, mas não é nesse sentido. Compra uma nova, pode comprar na internet, compra onde você quiser. Compra a tua Bíblia em dezembro, tá? Aí você vai escrever tudo de novo, vai ter revelação nova. Não vai ficar preso na revelação velha, vai ter a revelação nova, tá? Se quiser comprar comigo, eu te vendo também. Mas Neemias capítulo 2, verso 1 diz assim: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença do rei. Pode deixar aí, por favor. A gente vai seguir aí alguns versos, tá? Pode deixar aí, por favor. Capítulo 2, eu queria pregar sobre o capítulo 2 essa noite. Deus falou muito comigo nesses dias, nas minhas devocionais, no meu momento com Deus. Eu queria compartilhar com você algumas coisas, tem muito mais coisas, mas eu não vou ficar aqui te cansando. Eu só queria compartilhar algumas coisas do capítulo 2. Primeira coisa, verso 1 que a gente leu aí, entre março e abril. O ano judaico, o calendário judaico é diferente do nosso. E o ano judaico começa em setembro. Setembro, outubro. Geralmente começa em setembro. O ano judaico começa em setembro, só varia o dia do mês. Mas começa no mês de setembro, o ano judaico. É o ano novo judaico. Então, é diferente do nosso. E aqui, já está lá para março, abril. Por que eu falo que já está lá para março e abril? Porque a Bíblia diz no capítulo 1, que Neemias estava lá na fortaleza, servindo o rei. Ele era copeiro do rei. Ele tinha um cargo de muita importância, de responsabilidade. Ele servia o rei. Ele trabalhava para o rei. Estava numa posição muito legal, de muita confiança, muita estabilidade. Você imagina que o Neemias, ele provava o vinho que o rei tomava. Então, por isso que você vê a declaração do copeiro ali, né, do rei: ó rei, vive eternamente. Porque essa declaração é uma declaração de um copeiro. Porque ele bebia o vinho, e se ele não morresse, então ele dava o vinho para o rei, e o rei podia beber e não ia morrer. Então você imagina que é um cargo muito sério. Estava ali e tinha lá os seus privilégios, tinha lá a sua posição, e ele sempre serviu o rei. Mas no capítulo 1 de Neemias, você sabe da história, ele estava lá na fortaleza, ele servia o rei, trabalhava ali, e um dos seus irmãos veio de Jerusalém. Então ele está agora num país distante, como escravo, e a sua nação, Jerusalém, está lá destruída, arruinada, literalmente em ruínas, os muros todos destruídos, derrubados, as portas, Jerusalém terrena, ela tinha 12 portas que cercavam toda a cidade, e as suas portas estavam arrebentadas, queimadas, destruídas. E Jerusalém era um caos, e só morava em Jerusalém os mais fraquinhos, os idosos, os doentes, porque todo o restante do povo foi levado cativo para a Babilônia, e ficou na Babilônia cativo. E aí mudam-se os governos, e aí chega o governo persa, que ainda domina sobre Jerusalém, mas já é um governo mais quebrantado, ainda que perverso, do mundo, diabólico, mas ele era mais quebrantado com relação
aos países que eles invadiam. Então, está lá o Neemias servindo o rei, judeu, né, povo de Deus servindo o rei lá. E aí os irmãos dele vêm de Jerusalém e vão lá e contam para ele, como está lá a cidade, está destruída, está arruinada, estamos em opróbrio, em vergonha, em humilhação, e está tudo terrível. E aí Neemias fica muito triste com isso, claro. E ele chora e ele vai orar. Isso é entre novembro e dezembro. Aproximadamente novembro e dezembro, Neemias recebe essa notícia do seu irmão. E aí ele vai orar. E passa 4 meses, mais ou menos 4 meses, quando começa o capítulo 2, que a gente está lendo agora. Diz que depois de 4 meses que Neemias recebeu a notícia da ruína de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, ele então decide ali, ele vai ter agora uma experiência poderosa, porque lá em novembro e dezembro, que é o capítulo 1, quando ele recebeu a notícia, a Bíblia fala que ele foi orar, e ele orou, lembrou o pacto de Deus com o povo, da aliança, pediu perdão pelos pecados dele, do povo, ele foi fazer um concerto com Deus, e aí ele foi orar, e foi clamar a Deus, e buscou, e jejuou, e buscou o Senhor. E 4 meses passaram, e agora o capítulo 2 começa. Na hora que ele foi servir o vinho ao rei, nunca eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Verso 2. Por esse motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido, se não está enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo. O teu rosto, ele reflete o que está no teu coração, o que está na tua alma. Neemias, ele servia o rei. Ele diz que ele nunca esteve triste diante do rei. Nunca. Por quê? Porque ele conhecia o Deus dele, ele sabia da posição dele, ele sabia onde Deus colocou ele, ele sabia quem ele era, fazia parte da nação de Israel, ele sabia que Deus, em algum momento da história, ia mudar a história dele e do povo dele, confiava em Deus. Então ele trabalhava ali para o rei, ele exercia o cargo, mas ele não deixava os seus problemas pessoais, as suas lutas, interferirem, atrapalharem o seu trabalho, o seu dia a dia. Ele conseguia ir para trabalhar com um semblante feliz. Estava diante do rei servindo o vinho, feliz. Mas nesse dia aqui, o rei olha para ele e fala: você não está doente. Isso aí é tristeza de alma. Então, às vezes a gente olha para as pessoas e nós, na nossa correria, não conseguimos discernir o real semblante do rosto de alguém, a verdadeira face de alguém, de como, talvez eu passo por você muitas vezes, e eu estou correndo, talvez você passa por mim, muitas vezes está correndo, com a sua vida, com seus problemas, você não repara no meu rosto, como é que está, você não discerne, você não foca nisso, né? A gente não foca muitas vezes nisso, a gente só vai passando tudo bem, e aí sua vitória, opa, sua vitória e tal, mas se a gente parar e olhar no rosto de muita gente, a gente vai descobrir que o coração está triste, porque o rosto está, na verdade, denunciando isso. Então, Neemias, o rosto dele, denunciou para o rei o que estava no coração dele. Por quê? Porque ele vai falar no verso 3 ali. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída, e as suas portas consumidas pelo fogo. Rei, a minha cidade, Jerusalém, a cidade do sepulcro dos meus pais, a cidade onde, imagina a glória, imagina o conhecimento das pessoas, dos povos, com relação a Jerusalém. Uma cidade que era poderosíssima, que teve reis tremendos, que serviu a Deus, que tinha o templo do Senhor, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo maravilhoso, um lugar maravilhoso, uma cidade referência, onde tinha os seus exércitos, os seus capitães, os seus reis, os seus valentes, tinha uma história. Aliás, Jerusalém, ela está de pé hoje, aleluia.
ela vive hoje, ela existe hoje. E é uma das cidades mais antigas do mundo, de toda a história da humanidade. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, está de pé. Ela foi destruída e reconstruída, muitas e muitas vezes. Por mais de 3.000 anos, ela foi destruída e reconstruída. Porque Deus tem um propósito com ela, Deus tem um pacto com ela, e não é assim que vai acabar, e não vai acabar, aleluia, nunca vai acabar. Sempre vai estar lá, a gente sempre vai ver Jerusalém de pé. Eu não sei se Votuporanga vai ficar eternamente de pé, vai existir para sempre, mas eu sei que Jerusalém vai. Isso eu posso afirmar, porque a Bíblia diz que vai. Então, ele vai dizer que a cidade está destruída, o fogo consumiu, está tudo em ruínas. Então, esse é o motivo da tristeza dele, que naquele dia ele não conseguiu evitar. Aquele dia ele externou com o seu rosto a dor dele, a tristeza dele, a perca dele, o sofrimento dele ficou exposto no rosto dele, porque aquele dia não deu para segurar. Mas não deu para segurar porque é providência de Deus, irmão. Olha para mim aqui, eu imagino que, como eu falei, Neemias nunca estava triste diante do rei, mas nesse dia, de alguma maneira, o rei percebeu que Neemias estava triste. Por quê? Porque Neemias orou antes, para que Deus desse providência, para que Deus ajudasse ele, para que Deus desse condição para que ele, Neemias, reedificasse. Então eu vim aqui hoje para falar para mim e para você, algo que é assim, tremendo, isso que o texto nos mostra, que teve um homem que se levantou para reedificar Jerusalém. Um homem movido no seu íntimo. E o texto vai falar que Deus inspirou ele, motivou ele, sabe, encheu o coração dele, falou com ele, ministrou com ele, para ele reedificar Jerusalém, a cidade de Jerusalém, os muros, as portas, o templo, para reedificar o que estava destruído. Então nessa noite, eu quero estar aqui nessa noite com esse sentimento no meu coração, de conseguir identificar na minha vida alguma coisa que foi destruída, que está em ruínas, e Deus me coloca aqui para me dar uma oportunidade para ver o texto, para crer nessa palavra, e me levantar hoje, aqui como Neemias se levantou, você se levantar como Neemias se levantou para reconstruir, para reedificar. O quê? Eu não sei, você sabe, você entrou aqui, e talvez eu não consegui discernir o teu rosto, mas eu sei que Deus conhece o profundo do seu coração, Ele sabe o que você está passando, o que eu estou passando, qual é a minha tristeza. Por exemplo, tem uma coisa que me deixa muito triste, ficar enfermo, ficar com alguma enfermidade, alguma coisa, isso me deixa muito, muito desanimado. Então assim, a gente está sempre, tem coisas na nossa vida, tem outras coisas que também deixam triste, mas essa é uma delas. Então tem coisas que estão deixando você triste, desanimado, que estão tentando tirar você aí, o foco, tentando tirar você da presença do Senhor, tentando tirar você, desmotivar você a continuar. Você é uma pessoa que foi chamada, escolhida por Deus para ser um edificador ou um reedificador. Então, se tem alguma coisa na sua vida, alguma área que está aí em ruínas, que está com imagina, os muros fendidos, quebrados, destruídos, as portas queimadas e destruídas, imagina, não tinha segurança, irmão. Olha para mim aqui, qualquer coisa entrava em Jerusalém, qualquer coisa ruim podia ter acesso livre dentro da cidade, porque estava tudo destruído, não tinha segurança, não tinha proteção, não tinha nada, qualquer coisa podia entrar lá e bagunçar o resto que tinha. Então, não é isso que Deus quer para a gente, não é isso que Deus quer para a minha casa, para a minha vida, para o meu ministério, sabe, para a minha saúde. Não é isso que Ele quer para você também, para a tua casa. E não adianta ficar aí, borocochô, tristão, não adianta ficar cabeça baixa, autocomiseração, esperando que alguém tenha piedade. Irmão, ainda que a gente tenha piedade, ainda que a gente se comova, ainda que eu me comova com a sua dor, ainda que eu queira muito o teu bem, queira muito que a coisa seja restaurada, reconstruída, eu não tenho esse poder de fazer na tua vida isso, nem você na minha vida. Agora, Deus nos dá, vai mostrar o cenário para Neemias e vai dizer: Neemias, levanta, cara, reconstrói, reedifica. Então você está aqui hoje, diz assim: eu estou aqui sozinho hoje, e é difícil reedificar sozinho, é difícil reconstruir sozinho. Eu sei que é, irmão, eu não vim aqui te enganar, dizer para você que é tudo fácil. Não, inclusive tem inimigos que vão se levantar contra isso, você sabe disso. Eu vou só te lembrar que nessa noite talvez, ou talvez você não saiba,
e eu vou te falar pela primeira vez, né, quando você se propõe a reconstruir, a reedificar, né, talvez a tua comunhão com Deus foi arrebentada, foi destruída, foi minada, os muros caíram, né, as portas foram queimadas, e está entrando qualquer coisa aí hoje, qualquer lixo está entrando aí hoje, né? E você lembra de um tempo onde tinha glória, onde tinha a presença, onde tinha comunhão, onde tinha unção. Irmão, olha para mim aqui, não dá para viver uma vida cristã sem a presença de Deus, sem a unção, sem a glória dele, sem o poder dele, não dá para viver, irmão. Isso não é vida cristã. Isso, se eu estiver vivendo assim, não é vida cristã, não é vida de evangelho, não é caminhada com Jesus, é qualquer coisa, é religiosidade, é religião, mas não é vida cristã autêntica, verdadeira, como a Bíblia diz. Não, a vida que nós temos que viver é uma vida, e não estou falando de ter bens, de ter coisas, estou dizendo de ter a presença de Deus, aleluia. Eu conheço um monte de crente de Deus, ungido, cheio de autoridade espiritual, que expulsa demônio assim, brincando, assim, fácil, que é usado para curar enfermos, e que não tem casa própria, que não tem carro do ano, que não tem nada, mas tem autoridade, tem a presença de Deus, aleluia. Irmão, é isso que eu estou falando disso. Não estou vindo aqui falando para você que você vai reconstruir, você vai ter uma mansão. Se Deus tiver uma mansão para você, que tenha, que seja assim, carro dos... Isso não tem nada a ver com o que eu quero falar. Eu quero falar de presença de Deus, de reconstruir o teu lar, ou edificar o teu lar, cheio da presença de Deus, sabe? E ainda pode ser que você está aí falando assim, eu estou aqui sozinho para fazer isso. Como é que eu vou fazer sozinho? Você vai fazer sozinho, porque Deus é com você. E Ele vai ajeitar tudo. Calma, vai mandar recurso, Deus manda, calma, Deus te dá carta, Deus manda exército para te ajudar. Calma, irmão, fica tranquilo, confia, recebe a palavra aí, em nome de Jesus. E aí, ele diz, está completamente destruída, e as portas consumidas pelo fogo. Esse era o que entristecia Neemias. E você aqui hoje, está feliz, pulando de alegria, está tudo na bênção, os muros estão até em cima, muralha protegida, as portas de pé, tudo fechado, tudo seguro, está tudo beleza, amém. Ouve a palavra aí, e no dia da manhã você pode lembrar dela, mas se não está aqui, as portas estão, tem uma porta, são 12 portas na cidade, algumas estavam arrebentadas, a maioria estava arrebentada, mas ele fala de algumas ali especificamente, os muros todos destruídos, tudo em ruínas, estava feio o negócio. E isso entristeceu ele, a ponto de ele chegar diante do rei, e o rei conseguir perceber a dor dele. Qual é a tua tristeza aqui hoje? Você tem alguma tristeza? Tem alguma coisa que você olha e fala, como eu queria reconstruir isso, como eu queria reedificar isso na minha vida, na minha história, a minha casa, o meu lar, meu casamento, o meu ministério, o meu chamado. Eu falava com Deus, Deus me ouvia, Deus falava comigo de uma forma especial, eu sentia a presença dele. Hoje só tem ruínas disso, hoje só tem cheiro de fumaça, hoje só tem aí, sabe, está aberto, hoje eu não consigo mais me levantar, hoje as coisas vão entrando e vão me arrebentando, me matando. Então, a gente está aqui hoje para ouvir sobre isso, nesse capítulo 2 de Neemias, verso 4. Então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. O rei, diante disso, Deus colocando a mão, porque quando alguma coisa está aqui dentro de mim queimando, e eu sei que é o próprio Deus começando a mover aqui dentro de mim, de você, me mostrando, te mostrando, que tem um muro ali que tem que ser arrumado, tem uma porta ali que tem que ser restaurada, e tem que ser fechada, tem coisa para fazer ali naquela área. Ele começa a ministrar dentro de mim, e aí eu percebo isso, eu me levanto para, eu vou orar por isso, eu vou buscar a Deus por isso, eu quero me levantar, eu quero pôr energia nisso daqui, eu quero arrumar isso daqui, eu quero isso daqui restaurado na minha vida, porque se eu deixar, irmão, Deus não vai mandar um anjinho lá, todo bonitinho, cabelinho douradinho, enroladinho, com uma arpinha, dizendo, eu vou fazer para você. Não vai, irmão. Somos nós que somos responsáveis pelas
edificações ou reedificações na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, em tudo que envolve a nossa vida, minha vida, a tua vida. E aí ele vai colocar isso, o rei vai começar a se mover. Por quê? Porque Neemias sentiu isso, foi inspirado por Deus a reedificar. Então, ele se levantou para isso. E ele orou por isso, ele buscou a Deus, ele apresentou a Deus por isso. Senhor, esse aqui é o motivo da minha vida agora. Eu vou investir energia nisso daqui, eu quero ser um participante. Primeiro ele se arrependeu, pediu perdão, refez aliança, sabe, colocou tudo no mundo espiritual, as palavras, falou com Deus, e foi orando, passou o tempo, e agora Deus começa a se mover. Por quê? Porque tem alguém que sentiu tristeza pela situação de ruína, de destruição, e aí ele se levantou para isso, e Deus começou a se mover, movendo o coração do rei, e o rei olhou para ele e falou assim: o que você quer me pedir? Tipo assim, cara, vai, desembucha, fala, pede. É por isso, irmão, que as pessoas vão rodear, cercar a tua vida e dizer assim: o que você está precisando? É porque Deus sabe que você é um reedificador. Deus sabe que e Deus está vendo que você é uma pessoa que não está se conformando com as ruínas, com as portas queimadas, com a situação de humilhação, de degradação, de tristeza, de vergonha. Não está se conformando. Você não quer viver isso, você não quer ficar nisso. E Deus olha e vê o teu coração, e aí ele começa a mover ao teu redor, e aparece, alguém pergunta, alguém liga, alguém se interessa, alguém diz que está precisando. Aí você fala: não, isso aí como é que é a palavra? Obras sociais, aí como é que é? Isso é caridade. Não, não é caridade, isso é a graça de Deus. Não, vou falar de novo, isso é graça de Deus. O teu patrão vai chegar e fala: tá, o que você está precisando? Fala. Desembucha, agora pode desembuchar, aí você vai falar: estou precisando disso, então tá, pode, vai lá, vai que é tua, seja abençoado. Isso não é caridade, isso não é, não, isso é graça de Deus, irmão. É Deus movendo pessoas, situações a teu favor, porque ele olha para você e vê: está aí uma pessoa que se importou, que se levantou, que não se conformou, tá aí alguém. Agora, queridão, se eu ficar sentado, ó dia, cara, como eu gosto daquele desenho, aleluia. Eu acordava às 6 da manhã, cara, corria para a casa da minha avó, era uma casa germinada, ligava lá uma TV preta e branca, eu sei que você nem sabe o que é isso, sentava de frente para ela, assim, bem pertinho. Eu vejo o Diguinho não sabe o que é uma TV preto e branco, nunca soube na vida. Sempre TV colorida, sempre aquelas coisas. Eu sentava e ficava a manhã inteira assistindo desenho, mas tinha um desenho, cara, do Lip e do Hard, do Leão e da Hiena. Eu já falei, eu vou falar de novo, cara, como eu gosto de falar disso. O leão animado, vamos lá, vamos pegar, vamos comer, vai ter um dia legal. E a hiena: ó dia, ó mês, ó ano, sentado no banco, irmão, esperando alguém ter dó de mim. Escuta, isso não é cristianismo, isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus. Agora, quando Jesus vê alguém, um homem ou uma mulher, que bate na mesa e fala: opa, eu estou sentindo que Deus está falando comigo, é para eu me levantar, eu vou me levantar, e vou reedificar, e vou buscar isso daí, e vou entrar nisso daí com garra, com fé, vou acreditar, eu estou com Deus está comigo, eu vou para isso aí, eu vou para cima, eu vou lutar, por quê? Porque Deus está me movendo nisso. Não dá para ficar mais no conformismo, irmão, sentado esperando, não vai acontecer, se eu não me levantar, se você não se levantar. Quer ajuda? Deus vai colocar pessoas para te ajudar, mas quem se levanta é você. É você, com ânimo, com alegria, com entusiasmo, com fé, que Deus é contigo. É Deus que está fazendo. Aí, fez uma rápida oração, porque ele já tinha orado antes. Ele já tinha orado muito por aquele propósito. Quando chegou, quando Deus começou a abrir as portas, ele só foi aqui: Deus, tal, eu quero isso, eu quero aqui, Deus, e aí, tal, que eu peço? Pede isso. Porque já está em oração, já está apresentado, já está tudo colocado diante de Deus,
já está tudo explicado, específico, né? Orações específicas, clamores específicos. Senhor, é isso, é aquilo. Eu quero reconstruir as portas, eu quero ter madeira para isso, eu quero ter gente para me ajudar a reconstruir o muro, eu quero reedificar, eu quero pôr de pé, eu quero trazer aquela glória de volta, eu quero trazer aquela presença de volta, porque aquele lugar é um lugar histórico da tua presença. Eu conheço aquele lugar tem uma coisa diferente, aquela posição é diferente, aquele tempo aquilo lá é especial. Eu quero viver aquilo de novo, e eu vou gastar energia nisso aqui, eu vou pagar o preço por isso aqui. Dá para voltar, irmão, e dá para voltar melhor do que era antes. Verso 5. E respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Aleluia. O primeiro lugar que ele vai voltar é Judá. Ele quer reconstruir Jerusalém, mas a primeira cidade que ele quer, o primeiro ponto que ele quer ali é Judá, o lugar do louvor. Aleluia, 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 aleluia. A cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Verso 6. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará essa tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Tem um tempo, irmão, quando eu me proponho a reedificar, talvez eu não vou passar minha vida inteira, não, vai ter um tempo para aquilo ali. Serão dias de intensidade, de compromisso, sabe, de foco naquilo ali. Então, ele deu um prazo para o rei. Fale com teu Deus, irmão. Fala com teu Deus. Se coloque diante dele. Se ajoelhe diante dele. Diga para ele: Senhor, que isso aconteça aqui num tempo determinado. Senhor, que isso aconteça num tempo determinado. Eu não quero passar minha vida inteira reconstruindo uma porta, um muro. Não, que isso aqui tem um começo e tem um fim. E que eu possa provar a glória disso aqui, em nome de Jesus, rapidamente. E aí ele vai com essa proposta para o rei, verso 7. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da província do Eufrates. Vamos cortar isso aí, porque isso aí é da King James. A fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que eu irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido. O rei atendeu todos os meus pedidos. Irmão, Neemias, ele está falando aqui, falou: rei, eu preciso atravessar o grande rio Eufrates. Eu tenho que atravessar isso daí. Isso é uma referência a uma guerra espiritual que ele ia enfrentar. Ele sabia que ele ia enfrentar. O rio Eufrates é uma referência de questões espirituais, de guerras espirituais. Ele tinha que sair de uma posição e chegar em Judá. Mas para chegar lá ele tinha que atravessar o rio Eufrates. E aí ele pede que o rei mande uma escolta com ele. Você já ganhou em oração. Nós já vencemos quando nós oramos antes. Para reconstruir alguma coisa na minha vida, eu preciso ganhar isso antes em oração. Eu vou evangelizar aquela pessoa na minha casa, na minha família. Não dá para você chegar lá de repente e falar para ele de Jesus, esperando que ele aceite Jesus e venha para a igreja e está tudo resolvido. Não, você vai ganhar essa alma na tua oração, no teu jejum antes, na tua batalha espiritual antes. E quando você começar a falar lá, o coração vai estar mais quebrantado. O Espírito Santo já está trabalhando lá. Deus já enviou na sua frente. Então, quando eu vou conquistar alguma coisa, eu conquisto aquilo em oração antes, em clamor antes, em súplica ao meu Deus antes. Para que quando eu atravessar, eu chegue lá
eu chegue lá respaldado pelo meu Senhor, sabe? Tudo preparado pelo meu Senhor, pelo teu Senhor. Então, há situações que nós queremos já ir para a guerra, de qualquer jeito, e vai. Vai visitar alguém, vai de qualquer jeito. Vai fazer uma obra, vai fazer de qualquer jeito. Não vai assim, irmão, não vai. Ora antes. Ganha o teu bem, ganha a tua bênção, sabe? Conquista ela antes, entrando nas regiões celestiais, e orando, e tomando posição, onde Deus colocou você, sabe? Estou assentado com Cristo nas regiões celestes. É lugar de batalha espiritual. E nós cremos nisso. Nós somos um povo que crê nisso. Então não dá para eu ir levando de qualquer jeito, contando com a sorte. Não, vai dar assim. Não, irmão, vai orar antes. Ore antes. Ore antes. Clame. Batalhe espiritualmente. Sabe, profetize antes. Libere palavra antes. E você vai ver que as coisas vão se abrir. Que a provisão vai ir com você. Irmão, tem carta ali para ele conseguir a sua provisão. Tudo que ele precisava, Deus já havia preparado e colocado no coração do rei, para o rei dar cartas para ele ter material para reconstruir, escolta de guarda para ir com ele. Quando você ganhou no começo lá em oração, quando você entrou, apresentou e Deus ouviu e te respondeu lá já, quando você precisar de alguma coisa, Deus mandou, aqui fala, usa o rei Assuero para isso, mas na verdade é uma tipologia, e falando de Deus, com relação a Neemias especificamente, que ele manda guardas com Neemias, exército com Neemias, para proteger ele, como um sinal, ele está vindo em nome do rei, não dá para mexer com ele. Então ele tinha agora cartas para que a provisão, com o que ele precisava para reconstruir. Irmão, tudo isso foi conquistado no capítulo 1, vai ter vários capítulos de Neemias, até o 12, não sei se tem mais, não sei se tem mais, mas tem vários capítulos no livro, mas tudo conquistado no capítulo 1, com a oração, com o interesse dele, com a busca dele por Deus, para reconstruir aquilo. E aí o texto vai continuar no verso 9. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates. E lhes entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo, aleluia. Verso 10, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas, aleluia. Acho que é assim, facinho, mole, melzinho na chupeta. Não, eu vou edificar, me levantei aqui, Deus é comigo, né? E eu vou fazer isso, eu vou me posicionar, eu vou ter a minha vida ministerial, espiritual de volta e muito melhor do que era antes. Eu vou ter a minha família abençoadíssima, né, de uma forma sobrenatural. Eu vou ter aquilo vai ser reconstruído, vai ser edificado, porque eu me levantei, eu tenho fé, eu estou sentindo aqui fé, eu estou sentindo que Deus é comigo, e eu vou para cima disso aí, eu vou fazer, e vai ser moleza. Não vai, irmão. Tem os inimigos, tem os adversários, tem os opositores. Os caras ficaram bravos, irados, quando souberam que alguém se levantou para fazer bem para o povo de Deus. Tenta, e tomara que você tente mesmo fazer isso, tomara que esse verso não me assuste, porque ele não tem o poder de me assustar, em nome de Jesus, e nem de assustar você, e não pode ter esse poder. Não é para isso, é para mostrar que os inimigos estão aí, eles existem, são reais, vão se levantar contra, mas Deus está conosco, aleluia, e nos dará certamente vitória contra todos os opositores, todos os nossos inimigos, não importa o número que eles vão se levantar, não estou jogando praga, eles vão se levantar, porque são inimigos, adversários. Satanás, Satã, adversário, inimigo, está lutando contra constantemente você e eu. E aí eles ficam inconformados, indignados, não vai. Não, irmão, a gente aqui, Plenitude de Vida, tá? Nosso ministério tem um culto
toda terça-feira lá na comunidade Nova Vida. Quem sabe disso? Pouca gente sabe disso. Nós temos um culto, toda terça-feira a gente está lá na comunidade Nova Vida. Pregando, louvor, uma pregação e tal. Bastante gente lá. Você que é homem, está convidado para ir lá, se quiser, tá? Deixar uma terça-feira teu futebol, ir lá, tua pedalada ir lá. Tem um monte de homem lá precisando de um abraço, precisando de uma palavra, tá? Mas não fica bravo comigo, não. Se quiser ir, vai lá. Vai ser uma bênção. Você vai ver a tua realidade e aquela realidade. Aí talvez você, né? Eu vou lá e volto mais crente de lá, aleluia. Amando mais Jesus, pelo que Ele já fez na minha vida. Porque eu sei o que é viver aquilo, né? E viver isso aqui hoje. Então é maravilhoso. Então você vai lá, terça-feira a gente está lá, 7h30 começa lá. E terça agora nós fomos lá e tem um jovem lá, que eu estava chegando assim com a minha Bíblia na mão, descendo lá, ele me parou no caminho e falou, pastor, cara, eu conheço a palavra, eu sou crente desviado, eu conheço a palavra, o que eu faço para voltar? Eu parei e falei, cara, faz uma oração, e volta, Jesus está aí te esperando, de braço aberto, Ele quer você de volta, você conhece a palavra? Ele falou assim, pastor, mas eu não posso falar com a minha boca, né? Eu falei, como não? Você tem que falar com a tua boca, você tem que abrir a boca e falar. Ele falou, não, pastor, porque o diabo conhece, ele ouve a minha oração. Eu falei, eu sei, lógico, e daí? Não, porque eu estava aqui antes do senhor chegar, eu estava aqui no murinho sentado aqui, ó. Eu estava falando, tentando falar com Deus, e eu senti um cheiro de vela, senti que ele estava pertinho de mim, o inimigo, eu fiquei com medo, tal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, isso faz parte. Quando você quer voltar, reedificar, reconstruir, voltar a ter a glória, a presença, isso ele vem mesmo contra, ele quer atrapalhar, ele quer pôr essas coisas, mas ó, abre a tua boca e fala, e sabe, você está a uma oração da tua restauração completa com Deus. É uma oração, cara, e Deus vem, te pega e te restaura, e faz milagre, e te perdoa. E aí ele foi lá para o culto lá embaixo, e falou, pastor, mas eu não quero falar, porque ele vai ouvir, o diabo vai ouvir. E descemos lá embaixo, começamos a pregar, comecei a pregar lá, e deu 10 minutos, ele levantou e foi lá para cima e saiu da sala. Por quê? Porque é isso, a gente começa a reedificar, começa a reconstruir, começa a querer trazer a glória de volta, a unção de volta, a presença de volta, Irmão, o inimigo se levanta contra. Mas ele já foi derrotado, aleluia. Irmão, a Bíblia diz, Colossenses 2,14, que Jesus triunfou sobre principados, potestades, expôs eles publicamente na cruz, ele triunfou sobre eles na cruz. Eles já foram vencidos e derrotados, irmãos. Clame o nome de Jesus, você vai ver que esses inimigos aí por um tempo talvez tentem atrapalhar a reedificação, a reconstrução. Eu sei que você começou a buscar, a orar, a ler, e o inimigo veio com alguma coisa para te assustar. Mas ó, o nome de Jesus tem todo o poder para resolver isso, para pôr por terra, para mandar embora de perto de você, da sua casa, de onde você estiver. Ah, eu trabalho, fiz tudo errado, me afundei lá e sou crente, e eu quero dar um testemunho de novo. Ó, clame Jesus lá, e você vai ver que as ofertas, as propostas malignas vão desaparecer, vão parar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele, diabo, fugirá de vós. Quando alguém se levantou para reedificar, o inimigo veio, irmão. O adversário veio. Mas não para não, aleluia. Não desanima não, não desiste não. Porque foi Deus que plantou no teu coração essa decisão de reedificação, de voltar, de reconstruir, de trazer a glória de volta, de trazer a presença de volta, de trazer a unção de volta, de trazer o louvor de volta para a tua boca, aleluia, a adoração para o teu lábio, para o teu coração, para a tua alma, para a tua casa, aonde você pisar. Irmão, vão olhar para você, vão estar aí alguém cheio da presença do Senhor, aleluia. Não é mais um que se conformou, não, é um que se levantou em nome do Senhor, aleluia. E aí, verso 11. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade,
Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado o meu coração. Irmão, que sentimento. Que coisa maravilhosa é quando Deus vem e nos enche, nos entusiasma, ministra dentro de nós, para a gente reedificar, buscar, trazer de volta, refazer, aleluia, reconstruir. O homem estava lá, irmão, atravessou o Eufrates, Deus abençoou, tocou no coração do rei, e ele foi indo, cada passo que ele ia dando, Deus ia abençoando, e ele foi indo, aleluia, Deus está comigo, eu estou entusiasmado. Irmão, um homem, uma mulher entusiasmado em Deus, inflamado em Deus, ninguém pode parar. Não, pelo amor de Deus, olha para alguém no celular e vê como é que está o rosto dele, se está entusiasmado ou se está, sangue de Jesus tem poder. Não, fala para ele, você vai sair daqui hoje entusiasmado com Deus, cara. Não, fala para ela aí, irmão, você não está falando, você está me ignorando completamente aqui em cima. Fala para ele, você vai sair daqui hoje entusiasmado com Deus. Entusiasmada com Deus. Fala para ele, para de andar de cabeça baixa, de arrastar o pé. Eu estava no mercado hoje, comprando um macarrão poderosíssimo, aleluia. E entrei no corredor e encontrei um casal. Pai, a mãe, 2 carrinhos cheios e 2 crianças, um em cada carrinho. E aí a mulher ficou quase meia hora para escolher um pacote de macarrão. Deu um desespero, que ela parou os carrinhos assim, tudo no corredor, não conseguia chegar no macarrão. Não conseguia alcançar o macarrão. E o cara assim, no carrinho encostado, bem no macarrão assim. E aí eu, orando, falei, Senhor, tira isso daqui, Senhor, eu preciso ir embora. Manda eles embora, despede eles em paz, Senhor. E aí, por fim, um dos dois percebeu, está atrapalhando, vamos sair. Eu, ufa, Deus falou com eles, aleluia. E aí eu peguei o macarrão, dei a volta no corredor para pegar outra coisa, quem estava lá? O casal com os 2 carrinhos, 2 filhos. A hora que eu entrei no corredor, eu falei, não é possível, Jesus. Aí eu entrei no corredor daqui, e eles na ponta de lá. E eu falei, Senhor. E o rapaz veio assim, arrastava o chinelo assim. Isso me irrita profundamente. Quando alguém anda arrastando o chinelo. E da ponta eu ouvi ele arrastando o chinelo. A mulher falou assim, amor, levanta o pé para andar. E eu comecei a rir, eu passei assim, aí eu saí fora, falei, eu vou vazar, chega, acabou minha compra, eu vou embora. O cara andou o corredor inteiro arrastando o pé, assim. Não, tem crente assim, arrastando o pé. Não pega nada, não põe nada no carrinho e está lá arrastando o pé, assim. Irmão, tem que estar entusiasmado, irmão. Eu sei que tem dia de prova, de luta, tem dia mal, mas você tem que entusiasmar com Deus. Eu vou falar de você, tem que ser entusiasmado com Deus, irmão. Você tem que ser inflamado com Jesus, pelo amor de Deus. Ele está vivo, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Você precisa ficar inflamado, entusiasmado com Ele. Vida cristã não pode ser só isso. Em nome de Jesus tem muito mais para nós, para você e para mim. Mas você tem que entusiasmar, irmão. O homem foi lá sozinho. Ele falou com o rei. Ele ganhou em oração, ele teve carta de bênção de Deus, sabe, exército com ele, Deus foi abrindo porta, irmão, entusiasma aí, olha Deus trabalhando na sua vida, aleluia. Quer um segredo que veio aqui, desceu agora, fresquinho? Quanto mais entusiasmado você for naquilo que Deus propôs no teu coração, mais Ele vai abrir porta para você, aleluia, aleluia. Vem agora, quanto mais entusiasmado você for, mais Ele vai abrir porta para você e cuidar de tudo. Ele colocou, irmão, Ele abre porta, Ele manda provisão, Ele manda exército junto, está com você, Ele te encheu, te ungiu para isso. Qual é o teu papel então? Crente, é só levantar e ir entusiasmado. Mais nada. E aí,
que o meu Deus havia entusiasmado o meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em quem eu montava. 13. Dessa maneira, saí de noite pela porta do vale, fui até En-Hatarim, fonte do crocodilo, e até Shar-Hashapote, portão do lixo. Aqui em James é bom, mas tem hora que ela força. Examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Escute, assim como Ezequiel, Deus colocou Ezequiel aonde? No meio de um vale de ossos secos. Lembra da visão? E a Bíblia falou a Bíblia fala que Deus fez Ezequiel rodear todo o vale, ver toda a situação do vale. Fez a mesma coisa com Neemias. Neemias, ele rodeou toda a cidade de Jerusalém. Viu ponto por ponto. Tinha lugar que tinha tanto entulho de destruição que ele não conseguia passar com o seu animal por ali. Teve que ir a pé em alguns lugares. Tanto entulho, pedra, pedaço de porta, de muro caído no chão. Tanta destruição que ele viu. E ele viu toda a destruição, ele viu todo o cenário. Deus levou ele para ver tudo. Ele deu uma volta e voltou no lugar que ele tinha saído. Viu toda a cidade, todo o cenário. Deus é assim com a gente, Ele nos mostra todo o cenário. Ele não põe tampões em nossos olhos e não faz a gente andar, sabe, só vendo a glória. Não, Ele faz nos ver a realidade. O que nós precisamos olhar como gente cheia de fé, cheia de unção, cheia de entusiasmo. Isso aqui está feio mesmo. Me contaram que estava assim, eu estou vendo com o meu olho agora que está assim, está pior do que me contaram. Eu estou vendo aqui, mas isso não vai me desanimar. Porque assim, você vai lá, Deus manda, abre porta, você vai caminhando, mas chega uma hora que você olha e fala, mas que coisa horrível, está muito feio isso aqui. Eu vou voltar para trás, eu estava tão bem lá, estava tranquilo, é melhor ficar sossegado mesmo. A situação está muito crítica, tem inimigo ainda contra a reconstrução, quer saber? Eu estou bem, eu sei que falta aqui dentro, eu sei que não tem a presença, que não tem mais agora, mas eu estou bem, tem lá um servicinho, tem lá, eu pago minhas continhas, e eu vou tocando ali, é só isso mesmo, tá bom. Vou voltar para lá, vou servir o vinho para o rei, está tudo tranquilo ali, o rei gosta de mim. Irmão, ele viu tudo, e ele voltou, com a mesma decisão no coração dele. Eu vou reconstruir. Vai precisar pagar um preço. Mas Deus está comigo, eu vou reconstruir. E só vou reconstruir, aliás, porque Deus está comigo. E encheu meu coração para isso. E não é que a realidade, sabe aquele culto que você vem, e Deus fala com você, te dá uma palavra, você sai daqui cheio de fé, você sai daqui voando, aí chega lá você vê uma realidade que contradiz o que a tua fé falou aqui, o que teu coração foi cheio aqui, aí você vê a realidade lá, se desanima. Não é para desanimar, não é para desanimar, é para continuar crendo que Deus está com você e Ele vai te abençoar nessa obra, aleluia. Ele é contigo para te ajudar nisso, irmão. Você vai ver, olha para mim aqui, pela fé, eu profetizo na tua vida, que você vai ver a reconstrução completa. Você vai ser instrumento de Deus para reconstruir, para colocar tudo de pé, para colocar as portas no lugar, os muros como tem que estar, tudo funcionando para a glória de Deus. E a glória dele vai vir para selar isso, em nome de Jesus. E aí ele, 16, os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais
e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Não era uma obra só dele, para a cidade. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Aleluia. Irmão, nós estamos aqui, primeiro para reconstruir, para edificar a igreja do Senhor, a igreja, o ministério, o corpo de Cristo, mas também cada um aqui tem o seu pedacinho de muro para ser reconstruído. Tem alguma área, tem alguma situação, como eu tenho, como você tem, eu sei que você tem, porque eu tenho. E aí a Bíblia diz que Neemias contou para eles, colocou o plano e falou: todos vocês têm uma parte nessa reconstrução. Todos vocês aqui têm coisa para ser reedificada, reconstruída, ou edificada, ou construída. Todos nós temos esse chamado, irmão, da parte do Senhor. E a Bíblia diz que uns fortaleceram as mãos dos outros. A gente está aqui para isso. Para ser instrumento de Deus, para ajudar alguém, não parar, não desanimar, não desistir, continuar reconstruindo, reedificando. Quando eu olhar para alguém, eu tenho que identificar, está começando a desanimar, eu vou encostar lá, e vou fortalecer as mãos dele, as mãos dela, vou ajudar, para que ela não desista, para que ele não desista. Quando alguém olhar para mim e ver, ele está baixando as mãos, está entregando ali, colocando a ferramenta, está colocando a arma para baixo, está desanimando. Aí alguém vem e diz: opa, não, continua, vamos lá, vai ser bênção. Deus está conosco, Deus está nos animando, Deus está falando com a gente, Deus está abrindo porta, vamos lá, você vai ser abençoado, você vai conseguir fazer isso. Isso é o papel da igreja. Esse é o povo que nós temos que ser, aleluia. Eu não vou falar de como nós não temos que ser. Eu até estou sendo tentado a falar, mas eu não vou falar, para não te dar ideia de como nós não temos que ser. Mas infelizmente na igreja tem muita gente fazendo o contrário disso. E aí o texto continua. Verso 19. No entanto, quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Está aí, verso 19. Está aí, Sanbalate, a carne querendo lutar contra você. Está aí o Tobias, o mundão, querendo impedir a obra que você está fazendo. E está aí o Gesem, que é o diabo, tentando atrapalhar. Zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Irmão, mais uma vez eu digo para você, que o inimigo não quer que você reconstrua, mas Deus está com você, aleluia. Pode, irmão, se levantar e reconstruir, e reedificar, e orar, e buscar de volta, porque você vai ter a reconstrução, a reedificação, a restauração de Deus na sua vida, seja lá em qual for a área. Deus está com você, e espera que você se levante, que eu me levante mesmo, e viva essa vida, de olhar e dizer: Deus está comigo, e eu vou fazer isso daí. E aí os inimigos se levantam contra, irmão, para atrapalhar, para impedir, né? Zombam,
Como Golias, quando olha para Davi, uma das coisas que ele faz é zombar de Davi, um menino, para me enfrentar. Eu sou um guerreiro, um gigante. Eu já venci inúmeras batalhas. Eu já matei, já destruí. Eu tenho uma história. Ô Davi, eu tenho uma história de maldade, de vitória, contra quem quer servir a esse Deus aí. Davi falou, hoje não. Hoje não. Você não vai conseguir me intimidar com palavras. Você não pode falar o que você quiser. Pode tentar, mas você não vai conseguir hoje. Eu estou aqui, cheio de fé. Eu conheço meu Deus, eu creio. Eu tenho história com o meu Deus, aleluia. Eu tenho testemunho com Ele, eu tenho depósito com Ele. Eu ando com Ele, aleluia. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele faz, aleluia. Na vida de alguém que se levanta, que se propõe a enfrentar, a reconstruir, a reedificar. Eu sei quem Deus é, irmão. Eu já vi essa glória, aleluia. Eu sei que ela é real, que ela existe, aleluia. 20. Afirmei-lhes então, aleluia. Hoje é dia de nós afirmarmos para os nossos inimigos mais uma vez, aleluia. É uma afirmação. Não tem dúvida na palavra de Neemias. Ele não gagueja. Ele não diz, será? Ixi, sei não, hein? Vai ser difícil. Não, ele afirma, tem uma afirmação. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra, aleluia. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Deixa o verso 20 aí, aleluia. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados, aleluia. Você vai trazer essa glória de volta. Deus vai abençoar e vai ser com alegria no teu coração. Você vai ter alegria. Não vai ser amargo, não vai ser pesado, não, porque Deus está contigo, aleluia, está conosco. E você vai fazer isso de uma forma, sabe, cheio de bem-aventurança, cheio de gozo no teu espírito, aleluia. E quando alguém dizer, mas ele não alcançou ainda, mas ela não realizou ainda, e aí vão olhar e vão ver, mas ela está cheio, ele está cheio, ela está cheia dessa presença, desse sorriso agora, porque é um sorriso de quem crê, irmão, de quem sabe que Deus está contigo. É uma afirmação, ó, Ele está comigo, Ele está com você, e vai dar certo, e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos, aleluia. A minha oração, de tudo isso que eu falei, é essa nessa noite, que você seja um que se levante e trabalhe para reconstruir, porque esse é o nosso papel, nossa parte, não aceitarmos, não nos conformarmos, chorarmos, sim, vermos a situação, sim, que Deus permite tudo isso, mas nos levantarmos, nos posicionarmos e trabalharmos, porque Deus é que vai fazer, aleluia. Todavia vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Jerusalém significa alguns significados, um deles é cidade perfeita, outro significado é fundação de paz. São traduções para o nome, para a palavra Jerusalém. Fica de pé aí, em nome do Senhor Jesus. Pedrão, vem cá, cara, por favor. Pega um violão aqui, deixa Deus te usar aqui, vem cá. Mas, ó, sem mimimi, hein? Deixa Deus te usar, hein, cara. Hã? Não vem arrastando o pé, não. Não resta o chinelo, não. Vai, mete fogo aqui nesse violão, hein, cara. Eu te conheço aí, entendeu? Na pegada, aleluia.
Dá lugar, aleluia. Feche os teus olhos aí, irmão. Por um instante, por favor. Feche os teus olhos aí por um instante. Eu falei um monte de coisa aqui. Talvez você está pensando assim, mas esse cara falou um monte de coisa aí. Parecia uma metralhadora, falou um monte de coisa, falou rápido. De tudo que eu falei aqui, irmão, o básico é: talvez tenha alguma área aí que você olhe e fala, Senhor, isso aqui não é para estar assim. Não foi assim que eu sonhei, que eu orei por essa área da minha vida. Senhor, eu tive experiência contigo, eu vivi a tua glória, eu vivi a tua presença. Ainda que tenha sido apenas um dia na sua história, você viveu a glória do Senhor. Talvez a tua família, a tua casa, está esperando você, só você se levantar e trabalhar. Mas levantar e trabalhar cheio de entusiasmo no coração. Cheio da presença de Deus, cheio de ânimo. Talvez você está rodeando aí os destroços, você está rodeando aí o entulho, você está vendo as portas queimadas, e está entrando tudo que não presta. Escuta, nós lemos o capítulo 2, eu sei perfeitamente o que acontece em todo o livro de Neemias, eu sei como termina, eu sei que eles reconstroem os muros e a cidade, eu sei como eles fazem isso, mas isso, nesse momento, todos esses detalhes não me importam muito para mim, porque o capítulo 2 fala de que alguém se levantou para reconstruir, para reedificar, para trazer de volta, para viver aquilo que Deus tinha como projeto inicial, não o que estava vivendo naquele tempo, não a destruição, não a vergonha, não a humilhação, não o opróbrio, não o escárnio dos inimigos, não, mas para viver a glória de Deus, porque era o plano original de Deus para Jerusalém, sempre foi e sempre será. E alguém viu, andou 3 dias andando ali para ver as ruínas. O coração dele tinha entusiasmo, porque Deus falou com ele. E quando Deus fala com você, os inimigos se levantam contra. Mas eles não pararam, Neemias. Como eu falei, é o capítulo 2 que nós falamos aqui nessa noite. Eu sei dos outros, mas se não tiver o 2 na tua vida hoje, na minha vida hoje, os outros capítulos não vão existir. Só existe a reconstrução total lá na frente, porque houve o capítulo 1 e o capítulo 2, aonde um homem disse, eu não aceito isso. Essa área aqui está com o portão, com a porta queimada, eu vou reconstruir isso daqui. Seja nos relacionamentos, seja no teu trabalho, seja na tua vida espiritual. Talvez um dia o inimigo queimou uma porta e o pecado entrou e se instalou. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos e por um instante o Pedrão vai ministrar um cântico aqui, cheio da unção do Senhor, e você vai pensar aí, irmão, diante do Senhor, o que tem feito o teu semblante ficar triste? Teu semblante está ficando triste, está refletindo o que está no teu coração. O que está fazendo você ficar triste? Qual é a área? Qual é a situação? Feche os teus olhos aí por um instante, pense nisso, diante do Senhor, e apresente a Ele, como Neemias fez. Aleluia. Chocantaramas. Aleluia. De braços
Aleluia. Abertos estou. Aleluia, aleluia. Coração rendido. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Aleluia, aleluia. De dentro pra Aleluia, fora, aleluia, aleluia. de dentro pra fora, transforme o meu ser. Chame por ele, Jesus, Jesus. Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o seu poder. Chame por ele, tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem Espírito Santo e enche esse lugar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está fazendo aí dentro de você agora, dentro de você. Nessa noite, você vai provar aqui nesse lugar aqui nessa hora, uma experiência sobrenatural dentro de você, porque é de Deus, é divina, é celestial, é do Pai. Dentro de você, oh aleluia, entusiasmando o seu interior, queimando dentro de você aí, tocando o seu interior aí, te dando vontade, te dando aí, gerando uma fé dentro de você, uma fé, talvez você nunca provou antes, que vai fazer você reedificar, reconstruir, trazer de volta a glória, trazer a perfeição de volta naquela área. A cidade perfeita vai ser reedificada. A fundação de paz, ou os fundamentos de paz, vão ser reedificados, restaurados, seja lá qual for a área, porque é uma experiência divina dentro de você agora, da parte do Senhor. Você que entrou com o coração murcho aqui, com o coração seco,
com o coração fraco aqui, fragilizado, com a tristeza dentro de você, talvez você chegou num nível de tristeza que você nem veio aqui nessa noite. Você está em casa agora, me ouvindo aí, desanimado, desanimada. É o Senhor pegando você por dentro agora, aí, entusiasmando você. E a primeira coisa que vai sair da sua vida é o pecado, aleluia. E você vai ser inflamado pelo Senhor para restaurar, para reconstruir, para reedificar. E os inimigos não vão desanimar você, não vão assustar você, não vão tirar a tua fé, em nome de Jesus. O Senhor te dá uma afirmação no seu interior hoje. É Deus que me chamou para isso e eu vou entrar nessa obra, eu vou fazer. Eu vou restaurar minha vida espiritual, a minha vida familiar, a minha vida de comunhão com Deus, eu vou restaurar isso. Eu vou restaurar relacionamentos, aleluia. Eu vou fazer isso, eu vou restaurar, eu vou reedificar, eu vou trazer de volta. Talvez a tua casa está passando por muitos momentos de enfermidades, enfermidades físicas. Você está perguntando, Deus, por que isso? É que tem muros que estão derrubados, tem portas queimadas. E estes espíritos de enfermidade entraram. Mas o Senhor aqui nessa noite fala com você, que é para você se levantar e trabalhar pela reedificação desses muros, com a tua oração, com a tua comunhão com Deus, com o teu tempo de palavra. E você na tua casa vai levantar a tua mão e vai dizer, Senhor, esse lugar aqui é lugar da tua presença, aleluia. Isso aqui é uma cidade perfeita, isso aqui é uma fundação de paz, isso aqui é lugar da tua presença, aleluia. Senhor, eu me levanto aqui para fechar essas portas e reedificar esses muros em nome do Senhor, aleluia. Levantemos e trabalhemos, porque certamente o Senhor é conosco, aleluia, e nos dará sucesso nessa obra, aleluia. Seremos bem-aventurados na reconstrução e na reedificação, aleluia, 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 aleluia. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos ser esses homens e mulheres entusiasmados em Deus. Não é um entusiasmo da carne, Senhor, não é um momento de euforia. Declaramos aqui, Senhor, que não é emocionalismo, não é emoção, não, Senhor, é entusiasmo, é ânimo, é presença do Senhor, aleluia. É o Senhor nos enchendo, nos inflamando de novo. Não nos conformamos com as coisas do jeito que elas estão, Senhor, mas nos levantamos aqui nessa noite, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos rodear, Senhor, nós vamos olhar, e ainda que os nossos olhos, ó Deus, vejam coisas que não nos agradam, que nos entristecem, mas nós temos uma palavra, aleluia. Nós estamos movidos pelo Senhor. Nós estamos movidos pela tua presença, pelo teu fogo, aleluia, pela tua glória. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, abençoe a obra
de reconstrução das mãos de cada irmão, cada irmã. Porque lá no final o nome do Senhor será glorificado, aleluia. Aleluia, Deus, aleluia, se conosco. Abençoe cada reconstrutor aqui, cada reedificador, abençoa com a tua presença cada dia a mais. Abre portas, manda recursos, Senhor. Manda os teus exércitos, aleluia, aleluia. Manda, Senhor, manda, aleluia. Oh, nós te louvamos por essa noite, por esse lugar, ó Deus, por tua presença, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus, amém. Amém. Deus abençoe você. Você pode aplaudir a Jesus aí, porque Ele é maravilhoso.